a palavra que nós começamos a semana passada. E nós temos sempre aqui nas terças-feiras, nós temos procurado trazer palavras que gerem fé no nosso coração, palavras bíblicas, né, que nos empodere a ser tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos em Cristo Jesus. E esse texto aqui de Romanos, capítulo 8, ele tem muitos princípios poderosos, muitos mesmo. E eu quero estar compartilhando com você mais dessas verdades, porque é muito importante nós entendermos isso. Tudo que nós vamos alcançar em Deus está diretamente ligado ao tomar posse das promessas dele sobre as nossas vidas, daquilo que ele tem para nós, Então eu quero compartilhar contigo. A semana passada nós começamos a conversar com vocês, e eu gostaria de reprisar algumas coisas. Semana passada nós falamos sobre 2 princípios, e esses 2 princípios que nós falamos a semana passada, nós trabalhamos versículo 1 de Romanos, que diz: portanto, pode colocar o próximo. Portanto, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Semana passada nós trabalhamos por um bom tempo, nós trabalhamos exatamente sobre o versículo 1 e o verso 2 de Romanos. Então nós falamos a respeito disso, depois você pode conferir lá no YouTube. E logo depois nós falamos também sobre a segunda parte. Nós falamos sobre a importância, obrigado Evaldo, de nós sabermos que não há condenação sobre nós, que nunca é Deus que nos condena. Uma das principais armas do inimigo é exatamente a acusação, porque a Bíblia diz que se a nossa consciência não nos acusa diante de Deus, então nós temos paz. Então o inimigo ele trabalha acusando, dizendo que nós não podemos, que nós não damos conta. Segunda coisa que nós compartilhamos foi que é muito importante, uma das verdades que nos empoderam em Deus é nós temos a mentalidade do reino, a mentalidade celestial, a mentalidade divina. Então, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, uma das coisas que são mais importantes na nossa vida é exatamente nós entendermos que agora nós somos nova criatura, que agora nós temos a mente de Cristo, que agora nós não vamos permitir que a autossabotagem ou que aquela mentalidade de escassez, de sofrimento, seja o que vai nortear a nossa vida. Então, além de nós entendermos que não há condenação sobre nós, que em Cristo nós somos libertos de toda condenação, também é importante nós entendermos sobre a mentalidade do reino. São os valores terrenos, outros são os valores do reino. Então, sobre esses 2 pontos nós trabalhamos a semana passada. Se você interessar, entra lá no YouTube e veja um pouquinho mais sobre isso. E eu quero trabalhar hoje um terceiro ponto. Pode colocar Romanos capítulo 8, verso 9, sobre o fato de nós sermos habitação de Deus, habitação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo continua dizendo no verso 9 de Romanos, ele diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Everson, eu estou sentindo muita reverberação. Não sei se é só pensamento meu, não sei, cadê o Everson? Está reverberando muito o som, se puder tirar um pouquinho, por gentileza. Então, uma terceira verdade, além de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, além de termos uma mentalidade do céu, que vai ser determinante aonde nós vamos chegar, é importante nós entendermos que nós somos a habitação de Deus. Agora, irmãos, preste bem atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Olha. Essa verdade, ela não pode ser somente algo para consolar o nosso ego, porque essa verdade, ela muda a nossa postura, ela muda totalmente a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele vai ensinar tanto nesse texto como em tantos outros textos,
que Deus habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Você consegue entender isso? Deus habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Se você compreender isso, isso vai mudar totalmente a sua vida. Uma das colunas da reforma protestante é exatamente essa, de que cada cristão é um ministro do Evangelho. Ele é um ministro porque ele carrega o próprio Espírito dentro de si. Tem um versículo que é muito conhecido, talvez a maioria de nós aqui conhecemos ele, é 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, quando o apóstolo Paulo diz assim: acaso vós não sabeis que sois o santuário do Espírito Santo, que está em vós, da qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só o que 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 está dizendo. Ele está dizendo, olha, o corpo, seu corpo, ele é santuário do Espírito Santo. Então muitos crentes vivem como se Deus estivesse muito distante. Muitas pessoas acham que Deus está lá no céu e Ele está aqui na terra. Muitas pessoas chegam até a dizer assim, olha, eu não vou incomodar Deus com essas coisas. Muitas pessoas acham que precisam ir ao monte para encontrar Deus, precisam ir à montanha para encontrar Deus, precisam ir na campanha para encontrar Deus. Sabe, Agostinho, um dos pais da igreja, ele diz, olha, eu perdi muito tempo procurando Deus lá fora, até eu descobrir e ter revelação que Ele morava dentro de mim. Então, quando nós temos consciência disso, que Deus não é um Deus distante, que Ele é um Deus próximo, nós não vamos ficar olhando para os lugares. E é claro que é muito bom você ir no acampamento, é muito bom ir no encontro, é muito bom participar do Legendários, é muito bom ir no congresso, é muito bom fazer uma vigília no monte. Tudo isso é extremamente bom e necessário. Mas nós não vamos encontrar Deus porque nós vamos num lugar. Nós não vamos encontrar Deus porque vamos a um culto. Porque o próprio Deus já habita dentro de nós. Olha aqui para mim, entenda isso. Isso é uma questão de tanta mentalidade, que às vezes nós estamos tão, sabe, naquele negócio tão religioso, que às vezes nós vamos orar e fala assim, olha, às vezes nós vamos viajar e fala assim, Senhor, vá conosco nessa viagem. Eu sei que a maioria de nós fazemos isso, às vezes de maneira mais até inconsciente. Mas como é que nós vamos pedir para ir conosco numa viagem alguém que já está dentro de nós? Às vezes nós oramos de maneira tão automática e religiosa, que nós falamos assim, olha, fica conosco, Senhor. Como é que Ele vai ficar conosco? Ele já está em nós. Você consegue entender isso? Deus mudou de lugar quando Cristo morreu e ressuscitou. Então, às vezes nós fazemos algumas orações que é fruto da nossa crença. Então, mesmo escutando palavra como essa aqui, e como tantas vezes nós já falamos, às vezes nós continuamos falando, Senhor, fica conosco, Senhor, não me abandone, Senhor, não me deixe só, por favor, Senhor, não deixe eu sozinho aqui. Sabe, irmãos, o entendimento que nós temos é esse, Ele habita em nós, Ele mora dentro de nós. Então, muitas vezes nós vivemos como se Deus estivesse fora, como se Ele estivesse distante. Às vezes nós falamos como se Ele estivesse distante. Às vezes nós procedemos como se Ele estivesse muito longe. E nós só vamos nos encontrar com Ele na terça, no sábado ou no domingo no culto. Quando nós temos a consciência da presença de Deus, sabe, dessa verdade gloriosa do Evangelho, o centro, a centralidade do Evangelho é Cristo em nós, a esperança da glória. A verdade poderosa, gloriosa do Evangelho é que o próprio Deus, Ele escolheu, Ele decidiu habitar dentro de nós pelo Espírito. Ele diz, o Espírito que o mundo não pode conhecer, mas que habita dentro de você, que pertence a você. Então isso muda tudo. Isso muda a nossa identidade, isso muda a nossa maneira de viver, isso muda a nossa confiança diante dos desafios da vida. É saber que Ele está conosco, que Ele nunca vai nos deixar, que Ele nunca vai nos abandonar. Então toda conquista passa por esse crivo.
eu ter essa revelação, esse entendimento de que Jesus habita dentro de mim. Então existem muitas verdades sobre nós sermos habitação de Deus. E existem muitas verdades sobre como isso impacta diretamente a nossa vida. Deus habita em nós como seu templo. Deus habita em nós como seu santuário. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com a forma como nós nos comportamos e com a forma como nós usamos o nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, Paulo diz isso: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo está falando isso para um povo que estava se contaminando, sabe, com tradições humanas e erradas. Ele diz: olha, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós continuamos afirmando, no Antigo Testamento, a presença de Deus, ela estava no tabernáculo. Então, o povo construiu o tabernáculo no deserto, e quando queria consultar a Deus, entrava naquele lugar. Depois foi edificado um templo para Deus. Salomão construiu um templo para Deus, e ali agora era o lugar onde Deus se encontrava. Então, no Antigo Testamento existiam lugares específicos, lugares sagrados, lugares onde Deus poderia se separar para poder encontrar com os homens. Mas na nova aliança, no Novo Testamento, Deus mudou de lugar. Presta atenção. No Antigo Testamento, Deus, ele ia ao santuário, se manifestava no tabernáculo. Agora no Novo Testamento, ele está dentro de nós. E eu preciso ter consciência disso. Então, a igreja somos nós. Na realidade, o certo não é nem você pegar a sua mulher, seus filhos, e dizer assim: olha, vamos para a igreja. Não, nós não vamos para a igreja. Nós somos a igreja. E eu entendo, quando alguém fala isso, eu entendo, e tudo bem. E não vou ficar corrigindo ninguém por isso. Mas não existe esse negócio, nós vamos para a igreja. Não, nós não vamos para a igreja, nós somos a igreja. Então na segunda-feira, no trânsito, na escola, em qualquer lugar, nós somos a igreja. Então nós estamos indo para um local de oração, de adoração. Estamos indo se reunir com os nossos irmãos, com as outras partes da igreja. Então nós somos o corpo de Cristo, o cabeça é Cristo. Então nós somos a igreja. Então nós não vamos para a igreja. Nós somos a igreja ambulante de Deus. Deus não está preso a um local específico, a um local físico. Então, quando eu tenho entendimento que na segunda-feira eu sou igreja, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, eu sou igreja. Não importa onde esteja, eu sou a igreja. Então, nós somos o templo vivo do Senhor. Então, Deus não habita em edifício feito por mãos humanas. Mas eu preciso entender que cada crente é morada do Senhor. Isso significa que nós não estamos sozinhos. Deus está presente em nós o tempo todo. Então, se por algum momento aí na caminhada você se sentir abandonado, insignificante, lembre-se, o Senhor que criou os céus e a terra habita dentro de você. Sabe, irmãos, essas verdades precisam mudar as nossas vidas. Porque quem aqui tem Instagram? Se alguém muito famoso começasse a te seguir hoje, se o Neymar, se o Bolsonaro, o Lula, sei lá quem, começasse a te seguir hoje, como é que você ia se sentir? Cristiano Ronaldo, o Messi, tem 500 milhões de seguidores, está me seguindo, olha só aqui. Se fosse no Maranhão, eu ia te dizer o seguinte: deixa de ser abestado. Você carrega dentro de você o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Agora nós damos muito mais moral para um cara que tem aí milhares ou milhões de seguidores, do que saber que nós somos transporte ambulante de Deus. Então, quando você se sentir abandonado, achando que não é ninguém, lembre-se disso. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele decidiu habitar dentro de nós. E isso tem que trazer dignidade para as nossas vidas.
Você não é qualquer um, eu não sou qualquer um. Você não é um vaso vazio, mas você é alguém que foi colocado o Espírito de Deus. Então nós somos vasos que transportamos a glória do Deus Todo-Poderoso. E isso tem que fazer diferença nas nossas vidas, sabe? Então nós precisamos entender essa verdade. É o Espírito Santo que habita em nós. É Ele que nos dá força. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos consola. É Ele que nos orienta. João capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus diz assim, olha: e eu rogarei ao Pai, para que Ele envie outro quê? Consolador, para que esteja convosco para sempre. Uau! Jesus diz assim, olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não produz frutos. Jesus está dizendo para os discípulos, olha, eu preciso morrer, porque se eu não morrer, não tem como eu sair da terra. Eu preciso sair da terra, porque quando eu sair da terra, o meu tempo aqui termina. E agora, o outro Deus, o Deus Espírito Santo, tem o Deus Pai, tem o Deus Filho, que viveu na terra por 33 anos, agora ele diz, eu vou enviar o Deus Espírito Santo. E Jesus diz assim, olha, eu preciso ir, para que o outro Consolador, eu vou rogar ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito Santo, ele não é hóspede nas nossas vidas. Você sabe como é que funciona a hospedagem? Você vai para determinado lugar e se hospeda. Aí você vai ficar ali por um dia, por 2 dias, por uma semana, por um mês, e depois vai embora. O Espírito Santo não é hóspede. O Espírito é residente. E aqui muda tudo. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo ele vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Ele realizava a missão e depois voltava ao Pai. É por isso que você sempre verá a expressão na Bíblia dizendo: e veio o Espírito de Deus sobre Davi, e veio o Espírito de Deus sobre Sansão. Mas na nova aliança, o Espírito ele não vem, porque ele já está. Ele já habita dentro de nós. Então ele não está dentro de você e dentro de mim como hóspede, mas como um ajudador constante, como um consolador constante. É Ele que nos fortalece quando nós estamos enfraquecidos. É Ele que nos consola quando nós estamos desesperados. É Ele que nos cura quando nós estamos feridos. É Ele que nos dá a direção quando nós não sabemos o que fazer. A presença do Espírito Santo dentro de nós é a garantia de que nós nunca enfrentaremos nenhuma luta, nenhum desafio, nenhuma fase, nenhuma estação da nossa vida sozinho. Mas Ele sempre vai estar conosco. Quantos podem dizer amém? Então, quando vier o medo, quando vier a ansiedade, quando vier a acusação, quando vier o desespero, quando você não souber o que fazer, fale com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós não saberemos o que fazer, mas nós sempre saberemos a quem recorrer, porque o Espírito de Deus habita em nós e nunca nos abandona. Então quando você não souber o que decidir, não souber o que fazer, peça direção a Ele. O Espírito habita em nós. Ele é o nosso ajudador, mas também é o Espírito Santo que produz em nós santidade. Essas coisas é extremamente necessário nós aprendermos para podermos ter uma vida cristã saudável. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15, Pedro diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 17, Pedro diz assim: o templo de Deus, que sois vós, é santo. O templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, quando eu tenho entendimento, revelação, de que Deus habita dentro de mim, então agora eu não posso viver a minha vida de qualquer maneira. Você consegue entender isso? Tem um filme, tem um livro, que o título é Nos Meus Passos, o que faria Jesus? Qualquer que seja a situação que nós estejamos enfrentando, um grande desafio é exatamente esse: perguntar, se fosse Jesus agora aqui, de que maneira Ele agiria? Se fosse Jesus que estivesse agora
namorando, como é que ele agiria com a namorada? Se fosse Jesus que estivesse agora fazendo essa negociação, como é que ele agiria? Se fosse Jesus agora, quando estivessem numa roda falando mal a respeito de alguém, como que Jesus se comportaria? Então isso aqui pode ser um padrão e uma direção para as nossas vidas. O Espírito Santo habita em nós, e a nossa vida não pode ser vivida de qualquer maneira. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence do pecado, e é Ele que nos ajuda a viver em santidade. Sabe por que nós pecamos tanto quanto nós pecamos? Porque nós ignoramos a presença e a sinalização do Espírito Santo dentro de nós. Nenhum crente, ele peca de primeira. O crente, na maioria das vezes, ele premedita, porque ele sempre é alertado por Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não é como a sua mãe. O Espírito Santo não é como a minha mãe. A minha mãe, quando eu era menino, ela mandava eu tomar banho. Aí eu estava brincando, ela falava: Torres, vai tomar banho. Aí eu continuava brincando. Aí daí a 10 minutos ela falava: Torres, vai tomar banho. Ela ia aumentando o tom da voz. Daí a 1 hora ela falava: Torres, já te avisei, caba sem vergonha, vai tomar banho. Aí se não fosse, aí depois ela dava um grito: rapaz, caba safado, e pegava ia para cima. Agora o Espírito Santo é diferente. Quando nós vamos pecar, uma voz explode dentro de nós e fala: não faça. Aí nós ignoramos. Aí nós continuamos. Aí a voz, o Espírito Santo já vai falar mais devagar: não faça. Aí se a pessoa insistir naquele caminho, o Espírito Santo vai baixando a voz: não faça. E se a pessoa insistir, então ele fala: sabe por que muitas pessoas avançam no namoro? Sabe por que muitas pessoas avançam em muitas áreas? Porque ignora a voz que grita dentro dele. E a Bíblia diz que a mente vai cauterizando, o coração vai endurecendo, então a pessoa não está mais sensível à voz de Deus. Quanto mais rápido nós respondermos a Deus. Sabe, irmãos, esses dias para trás eu fiz um negócio errado. E quando eu entendi que eu fiz um negócio errado, eu falei: Espírito Santo, me perdoa. O Senhor tentou me avisar várias vezes, eu não te ouvi, me perdoa. Me perdoa. Eu vou arcar com as consequências dos meus erros, mas eu peço perdão ao Senhor e reconheço que o Senhor falou comigo e eu não ouvi a tua voz. Então é muito importante ter esse entendimento. Nós fomos chamados para refletir a presença de Deus nesse mundo. É por isso que a Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Olha aqui para mim, por gentileza, e para um pouquinho e pense: o que é que você tem feito com a presença de Deus que habita dentro de você? Como que você tem vivido com o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que mora dentro de você? Nós devemos buscar e honrar essa presença. Buscar e honrar essa presença. Quantos estão entendendo? Diga amém. Sabe, irmãos, outra verdade sobre o Espírito Santo habitar em nós é que o Espírito Santo habitando dentro de nós é a certeza, a confiança e a convicção diária que nós temos. 1 João capítulo 4, versículo 4, a Bíblia é muito clara, muito específica quando ela diz: olha, maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que Satanás é o Deus desse século. Satanás, quando estava tentando a Jesus, ele disse: olha, todos os reinos deste mundo me foram entregues. E agora, o que a palavra diz é: maior é o que está em você do que o que está no mundo. Nenhuma força é maior do que a força do próprio Deus que habita dentro de nós. E se nós entendermos isso,
essa verdade vai nos potencializar, vai nos empoderar rumo a tudo aquilo que Deus tem para nós. O Espírito Santo dentro de cada um de nós é maior do que qualquer oposição externa, é maior do que qualquer adversidade. E essa presença é que nós precisamos tomar posse, que vai nos dar coragem diante do medo, diante do desespero, diante da incerteza. É essa revelação dessa presença que vai dar para nós confiança diante das guerras. Então, quando você estiver com medo, estiver passando por luta, você pode gritar, declarar: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Você tem que chamar à existência essas verdades. Agora, não fale, não declare o que você não quer ver manifesto, porque tudo na nossa vida é fruto da nossa confissão. As palavras que nós usamos podem ser instrumentos para o diabo usar, ou podem ser instrumentos para Deus. Todas as vezes, no momento difícil, nós precisamos abrir a boca e proclamar as verdades de Deus. Maior é o que está em nós. Quando a Bíblia diz que você não consegue, você abre a sua boca e diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando o diabo vier te acusar de alguma coisa, você pode abrir a boca e dizer: eu fui perdoado, eu sou amado, eu sou filho, eu sou filha de Deus. Nós precisamos abrir a nossa boca e declarar isso. Sabe, nós não enfrentamos o mundo com as nossas próprias forças, mas com a força do próprio Deus que habita dentro de nós. Imagine que você vai enfrentar alguém mais forte do que você, e você se acha muito fraco. Eu não sei aqui quantos é dessa época, mas quantos aqui já assistiram Popeye? Já? Os mais novos sabem o que é isso, né? Sabe só o que é dorama? É dorama. O Popeye, ele na hora da crise, o que é que ele fazia? Tomava espinafre. Quando ele comia o espinafre, o que acontecia? Deixa eu dizer para você, no Calvário foi injetado uma dose incalculável, cavalar, de espinafre dentro de cada crente. E é isso que nos potencializa para vencer em todas as direções, em todas as áreas, seja natural, seja emocional ou seja espiritual. Então, nós não enfrentamos o mundo, tudo que está aí com as nossas forças, mas com a força daquele que habita dentro de nós. Quantos podem dizer amém? Nós temos que entender que nós não somos apenas alguém tentando agradar a Deus de longe. Nós somos habitação do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Isso significa que nós nunca estaremos sozinhos. Isso significa que nós temos um consolador, que nós temos um ajudador sempre presente. Nós temos que entender que sempre a nossa vida, ela deve refletir a santidade de Deus. Nós podemos viver com essa confiança, porque Deus habita em nós. Quantos podem dizer amém? Então, quando as lutas vierem, nós não vamos olhar apenas para fora, nós vamos olhar para dentro, porque o próprio Espírito de Deus habita dentro de nós. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé, estenda suas mãos assim, eu quero orar com você. Glória a Deus. 3 verdades que nós aprendemos nesses dias: que nós estamos livres de toda condenação, que nós temos a mentalidade do céu, e de que nós somos habitação de Deus. Pai, nós clamamos a Ti nessa noite, espírito de revelação e de sabedoria. Essas são verdades poderosas da Tua palavra. Essas são verdades legítimas da Tua palavra. Que isso não seja só algo que nós vamos mentalizar, Senhor. Que isso não seja simplesmente palavras bonitas para um devocional, mas que nós possamos comer essa palavra e deixar ela gerar vida dentro de nós, Pai. Não há nenhuma condenação.
Nós temos, Pai amado, os valores celestiais, e o Senhor decidiu habitar em nós, nos convencendo, nos consolando, nos confortando, nos fortalecendo, diante de todas as guerras, diante de todos os desafios. Dai-nos essa consciência, Pai amado. Ó Deus, que todos os segundos, milésimos de segundo das nossas vidas, nós entendamos isso, que o Senhor habita dentro de nós, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?